Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 11 de março, quinta-feira. Primeira atividade que vocês vão ter que fazer, já sabem, é copiar o cabeçalho em letra cursiva, o alfabeto, letra maiúscula e minúscula, em letra cursiva também. Vocês já tiveram aula de educação física hoje com o professor Leonardo. Hoje a gente vai trabalhar as 3 disciplinas, tudo bem? Natureza, sociedade, matemática e língua portuguesa. Vamos lá. Preparei para vocês uma reportagem, uma notícia. Na verdade, não é uma notícia, é uma reportagem mesmo. A repórter aqui, né, Clara Velasco, pesquisou e construiu um texto com muitas informações, tá? Essa reportagem eu tirei da internet, do canal, da página do G1, é um canal de notícias, tá? O título da nossa reportagem é Raio-X do saneamento no Brasil. 16% não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. A gente está na disciplina Natureza e Sociedade. Temos falado, né, da questão da água. No mês de março, a gente comemora, dia 22 para ser exata, o Dia Mundial da Água. Então, durante esse mês, a gente fala muito sobre as questões da água. Nós já vimos semana passada a relação da água com o coronavírus, né, com a pandemia. A gente percebe que nem todo mundo tem água tratada em casa. E essa reportagem vai falar um pouco do nosso Brasil, nosso país, que está falando, ó, 16% não tem água tratada. Saneamento é isso, né? Água tratada e rede de esgoto, né? Você tem água limpa que sai da sua torneira e uma rede de esgoto que, por onde, né, a sua água suja, a água que você usou da sua casa, ela vai para um lugar onde ela possa ser tratada. O que significa 16% não tem água tratada? Se a gente pensar em 100 casas, né? 100 casas aqui da rua. Das 100 casas que tem aqui na minha rua, 16 não tem água tratada. 16%. É isso que significa 16%. 16 de cada 100 não tem água tratada. E 47% que não tem rede de esgoto. 47 casas de 100 casas que não têm acesso à rede de esgoto. É isso que significa porcento, né? 16% e 47%, tá? Vamos lá. Vou ler com vocês esse trecho da reportagem, depois a gente tem que produzir, né? Responder algumas perguntas, tudo bem? Vamos lá. Raio-X do saneamento do Brasil. 16% não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. Índices do setor apontam que a universalização dos serviços ainda está distante. Universalização quer dizer todos teriam, né, acesso à água e à rede de esgoto. Está distante. Novo marco legal do saneamento básico deve ser votado nesta quarta-feira, 24, pelo plenário do Senado. Bom, essa informação aqui pra gente não interessa no momento, né? Vamos aqui. Quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas, ou 47% dos brasileiros, utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios. Problemão, né? Quem não tem rede de esgoto na casa acaba jogando a água suja onde? Na fossa, em uma fossa, nem um buraco. Eles fazem um buraco onde
a água suja do banheiro, da cozinha, enfim, da casa vai parar neste buraco. Ou eles jogam o esgoto direto no rio, sem tratamento. A água suja que sai do seu banheiro vai direto para o rio. Tá falando, né? 47% dos brasileiros, quase metade da população, né? Não tem acesso a esgoto. Próximo parágrafo. Além disso, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. 16 pessoas de 100 pessoas não têm acesso à água tratada, à água limpa que sai da torneira. E apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Esse é o nosso Brasil, né? Tá faltando bastante gente ainda ter acesso à água tratada e à rede de esgoto, né? Mas a reportagem continua. E aqui, ó, a cobertura de água e esgoto melhorou. Tudo melhora com o tempo, né? O país, né, as cidades, os estados vão melhorando as condições, né, de oferecimento de água e de rede de esgoto. Mesmo que em ritmo lento, as coberturas de água e de esgoto têm melhorado no Brasil nos últimos anos. Em 2011, por exemplo, 82,4% da população tinha acesso à água tratada. Já em 2018, o índice passou para 83,6%. Melhorou, né? A água tratada, ó, 82,4% em 2011. Quando foi para 2018, aumentou para 83,6%. Houve um aumento mesmo. Então, mais pessoas tinham água tratada em casa. Mas a reportagem continua. Mas o desperdício de água aumentou. Aumentou a quantidade de pessoas que têm acesso à água tratada, mas o desperdício de água aumentou. Apesar da melhora nas coberturas de água e esgoto, o desperdício de água aumentou pelo 3º ano seguido no Brasil, segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, feito em parceria com a Water.org. A água tratada está chegando cada vez mais às casas dos brasileiros, mas o desperdício também tem aumentado. Em 2015, 36,7% da água foi perdida durante a distribuição. E aí, no ano de 2018, o índice aumentou para 38,5%. Próximo parágrafo aqui. O que significa tudo isso que eu li? Isso significa que a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem. Imaginem, né? De 100 litros, 40 litros não são usados, não são aproveitados, por conta de vazamentos nas redes, fraudes, gatos, erros de leitura dos hidrômetros e outros problemas. Prestem atenção aqui nesse parágrafo. Além disso, como essa água não foi faturada pelas empresas responsáveis pela distribuição, os prejuízos econômicos chegaram a 12 bilhões de reais, o mesmo valor dos recursos que foram investidos em água e esgoto no país, no Brasil, durante todo o ano. Se cada 40 litros se perde, de cada 100 litros, 40 litros se perdem, essa água não é usada, essa água não pode ser cobrada, né? Prejuízo econômico chegaram a 12 bilhões, ou seja, não consegui, né? Gerou desperdício, né? De água, e aí isso não se transforma em dinheiro, em benefício para a população. Prejuízo de 12 bilhões de reais. Vocês assistiram o vídeo, né? Eu fiz o vídeo da reportagem da moça aqui falando, né? Sobre o desperdício de água no nosso país.
Depois de ver o vídeo, depois de ter acompanhado a leitura do trecho da reportagem, agora você vai escrever no seu caderno, né? Quais são as causas desse desperdício, segundo essa reportagem, e aí você vai pensar em solução para resolver cada uma delas. Como que você vai fazer? Esse aqui é o seu caderno de natureza e sociedade. Você vai copiar as duas perguntas. De acordo com o trecho da reportagem, as causas do desperdício de água são, né? Ele aparece na parte escrita, ele aparece na reportagem, no filminho da reportagem, tá bom? Pode ser de acordo com o texto, pode ser de acordo com o vídeo, ok? Questão 2. Quais soluções você propõe? Você percebeu que existem umas causas do desperdício. Você identificou aqui na questão 1 as causas. Agora você vai propor uma solução. Pense em alguma coisa para que isso não aconteça. O que a gente tem que fazer para isso não acontecer? O desperdício, né? Seja criativo, pergunte para as pessoas em casa, né? Como é que a gente pode fazer para que não aconteça, né? Isso de cada 100 litros de água, 40 não são usadas, sendo que ainda tem muito brasileiro que não tem água tratada em casa. Não é mesmo? Bom, essa é a parte de natureza e sociedade, né? Que você vai fazer no caderno. E aí a gente tem uma atividade que é um desafio matemático, de acordo com o texto também, tá? Você vai copiar as perguntas em seu caderno de matemática e responder. Primeiro desafio matemático. Escreva em algarismos os números que aparecem na reportagem. 100 milhões. Você vai escrever em números, né? 100 milhões. 35 milhões. Como é que registra 35 milhões? 12 bilhões. Para vocês fazerem essa questão 1, eu disponibilizei para vocês o quadro de ordens e classes, né, que eu já dei para vocês lá no comecinho, né, das aulas. Ai, vai servir pra gente agora. Muito bem. Primeiro número é 100 milhões. Eu tenho a classe das unidades, tenho a classe dos milhares, tenho a classe dos milhões. Ah, então eu sei que vai ser aqui, ó. 100 milhões, 100. Uma centena de milhão. Então, tem que colocar o 1 aqui. O 0, que é o 100. E completa com 0 todas as outras ordens. 100 milhões. Vocês vão fazer. Peçam ajuda para alguém em casa também, se não conseguirem usar o quadro de ordens e classes. Mas a dica já está aqui, né? Inclusive, tem 3 linhas aqui, né? Que vocês podem, né, fazer do jeito que tá aqui, tá bom? Essa é a primeira questão de matemática. A segunda questão, você tem que completar a frase. 16% das casas não têm água tratada. O que quer dizer 16%? Quer dizer que tantas casas não têm água tratada. Eu expliquei lá no comecinho, né? Antes de começar a ler, no comecinho da leitura da reportagem, tá bom? Mas vocês já sabem, qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo!